Olá, aqui é o seu amigo José Roberto e esse canal foi feito pensando em você e para você. Continua comigo até o final deste vídeo, aproveita, se inscreve no meu canal e deixa aquele like. No vídeo de hoje é uma aula de introdução à história da língua grega. É uma introdução mesmo, é apenas um resumo da história da língua grega. Então continua comigo, aproveita, se inscreve no meu canal e deixa aquele like. Nesta introdução vamos responder esta pergunta que está um pouco mais abaixo aqui, nesse slide. Qual foi o caminho que levou o dialeto grego, mais conhecido como Koiné, a se tornar um idioma comum dentro do continente europeu, sudeste europeu e Ásia Ocidental? Para isso vou utilizar alguns slides aqui. Continua comigo, não sai daí não. Os primeiros relatos da história da língua grega, ela data-se do ano 3000 a.C., dentro do contexto indo-europeu. É bem verdade que há um consenso entre os historiadores da língua grega que a língua grega, o idioma grego, ele é mais antigo que o ano 3000. Mas o único relato que temos, né, que data-se do ano 3000 a.C. Porém, os historiadores acreditam que o idioma grego ele surge dentro do contexto da Torre de Babel, onde ali o povo falava uma língua só e Deus achou por bem confundir a língua dos povos ali. Feito isso, os povos saíram um para um lado, outro para o outro, e foram surgindo ali várias línguas, vários idiomas, porque eles já não se entendiam mais, né? Então, várias línguas, vários idiomas surgiram ali no contexto da Torre de Babel. Todavia, o único relato que nós temos, os historiadores têm, que data aí do ano 3000 antes de Cristo, dentro do contexto indo-europeu. Ainda nesse contexto da história surgem várias variantes idiomáticas, né? Ou seja, cada região possuía o seu próprio idioma. E guarde isso, que isso vai ser muito importante você saber, porque várias lutas, várias guerras vão surgir aí por disputa de territórios. No ano 2200 a.C., nós temos o grego arcaico, né? O grego arcaico ele surge aí 1000 anos depois da chegada dos povos indo-europeus. Acredita-se que já havia a língua grega, a língua grega recortada como arcaica ali por volta de 1000 anos depois da chegada dos povos indo-europeus. Dentro do grego antigo ainda temos o dialeto ático, né? O dialeto ático ele surge ali entre o ano 700 a 500 a.C. E o marco que nós temos dentro do dialeto ático, ali dentro do período do dialeto ático, é o alfabeto grego, o surgimento do alfabeto grego. Ele surge justamente ali
no grego antigo, com um dialeto ático ali. Entre o ano 700 a 500 é que surge o dialeto ático e o seu marco é o alfabeto grego. Depois nós temos o grego helenístico. O grego helenístico ele vai do ano 330 a.C. até o 330 depois de Cristo. O marco que nós temos dentro do grego helenístico é Jesus de Nazaré. Jesus nasce, Jesus desenvolve o seu ministério dentro do grego helenístico. O outro grego aqui que nós temos é o grego bizantino, que está depois de Cristo, já no ano 330, né? Depois 330 depois de Cristo, nós temos o grego bizantino. Mas como o foco aqui é falar de Jesus de Nazaré, nós vamos para o próximo slide. O que aconteceu com o dialeto grego, o idioma grego até Jesus de Nazaré? Essa pergunta eu respondo ela aqui, metade dela eu respondo aqui. Disputas políticas e guerras por territórios e poder, como guerras do grego pérsico, mais conhecida como médicas, né? A guerra dos médicos, né? E várias outras guerras surgiram dentro desse contexto, por territórios, por poder político, econômico. Ainda no contexto do primeiro século, observa-se que 3 dialetos mediam forças entre si. Ou seja, o dialeto ático de Atenas, o dialeto dórico, né, de Esparta, e o dialeto eórico de Tebas, eles vão se chocar, né, e vão medir forças entre eles, por domínio territorial, né, por poder político. É importante que você conheça um pouco mais aqui da história do que aconteceu aqui, para você saber com que se deu essa disputa. Como eu já disse lá atrás, dentro desse contexto que surge várias variantes idiomáticas, várias regiões, pequenas regiões, elas vão se juntar em uma confederação, que essa confederação vai ser formada por Atenas, a confederação de Delos, né? Ela vai se juntar várias polis para combater, para lutar com outras polis, para disputar territórios, para que os seus territórios viessem a se desenvolver, né? Havia necessidade dos territórios se desenvolver. Então Atenas ela forma essa confederação, a confederação de Delos, com pequenas polis, e elas entram em choque, entram em luta, em guerra com essas outras polis. E Atenas ali sai vencedora. Só que nós temos aqui dentro do contexto da confederação de Atenas, que Atenas formou, Esparta ela fez parte da confederação de Delos, e Atenas saiu vencedora ali, a confederação saiu vencedora. Atenas ficou dominando ali o território ali que foi conquistado ali pela confederação ali. E Esparta viu que já não era mais necessário que ela fizesse parte da confederação de Delos, porque tudo já estava na mão de Atenas, o poder já estava na mão de Atenas, o dinheiro já estava na mão de Atenas, o território já estava na mão de Atenas. Então Esparta ela pega e
se afasta da confederação de Delos, e anos depois, Esparta ela vai formar outra confederação, a confederação de Peloponeso, mais conhecida como a confederação de Peloponeso, né? A Esparta tinha os mesmos interesses que Atenas, e ela forma essa confederação e entra em guerra, em luta com Atenas. E Esparta ali, a confederação de Esparta ganha a guerra. Só que Atenas, por ter desenvolvido marcos que tornou Atenas uma polis, uma cidade histórica, o idioma de Atenas, ou melhor dizendo, ele continuou sendo o idioma falado naquela região, mesmo tendo perdido a batalha, a guerra para Esparta. O idioma falado continuou sendo o idioma de Atenas, o idioma ático, né? Então, vamos caminhar um pouquinho mais aqui para a gente olhar mais aqui. O que nós vamos ver aqui dentro da história da Macedônia. A partir do ano 350 a.C., observa-se que a Macedônia, que era uma região neutra, né? Ou seja, ela não tinha se aliado, se ajuntado a nenhuma das duas confederações, ela vai entrar em uma disputa por territórios, e ela vai subjugar o Egito, o Oriente Médio e o Império Persa. Em menos de 15 anos ela vai fazer tudo isso, ela vai subjugar todas essas três potências aí, né? E isso vai fazer com que o Império Macedônio ele venha se expandir, né? E com a expansão do território macedônio, né, o que vai acontecer? O Império Macedônio vai se expandir, e a língua falada pelos seus dominantes ali, pelo Império Macedônio, né, vai continuar sendo o ático. O dialeto ático ele continua sendo o idioma falado, e esse idioma ele vai se expandir cada vez mais, porque Alexandre o Grande ele vai expandir o seu território, ele vai conquistando o território, ele vai abrindo estrada, ele vai alcançando novos povos, e o dialeto ático ele vai caminhando junto com Alexandre o Grande, né? Isso fez com que o dialeto ático ele se tornasse um dialeto comum, uma língua comum para todo o império, todos aqueles que eram alcançados pelo o território pelas conquistas de Alexandre o Grande. E isso fez com que o dialeto koiné se tornasse um dialeto comum a todos, né? E foi por isso que Jesus de Nazaré ele escolheu justamente esse dialeto ático, que mudou-se para koiné, né? Que koiné significa comum. Jesus escolheu esse dialeto para que o evangelho alcançasse todos os confins da terra, porque foi essa a incumbência que Jesus deixou para os seus discípulos, que proclamassem o evangelho até os confins da terra. E é isso. Essa foi apenas uma introdução ao dialeto, a história da língua grega. Eu espero que você tenha compreendido alguma coisa. Eu sei que eu falei um pouquinho mais rápido, mas espero que você tenha compreendido, e que
esse ensinamento possa te ajudar em alguma coisa. Se você gostou, compartilha com seus amigos, se inscreve no meu canal. Em breve estarei postando aí aulas sobre o alfabeto grego e